Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, a supremacia das Sagradas Escrituras, revistas que tem como título a supremacia das Sagradas Escrituras, e hoje vamos falar da nossa 11ª lição, contextualizando o Evangelho escrito por Lucas e Atos dos Apóstolos, contextualizando ali, falando sobre a atuação, a função, o papel do Espírito Santo na vida e ministério do Senhor Jesus, registrado no Evangelho escrito por Lucas, e também ali no início da igreja primitiva, né? O modelo pentecostal para o dia de hoje. Na semana, no vídeo anterior, nós falamos, na lição número 10, nós falamos sobre os profetas maiores, registrados ali no Antigo Testamento, e os profetas menores, as profecias despertam e trazem a esperança. E também o livro de Apocalipse, registrado ali no final do Novo Testamento, né? O livro que fecha ali o cânon do Novo Testamento, que é o livro profético do Novo Testamento. E hoje, 11ª lição, falando aí a atuação do Espírito Santo, tanto na vida, ministério do Senhor Jesus Cristo, como ali no início da igreja primitiva e se estende até nossos dias. O nosso texto áureo está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, que pontua assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Falando ali no dia de Pentecostes, ali onde todos foram revestidos de poder. A nossa verdade prática nos diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Glória a Deus, nós estamos falando da unção do Espírito Santo atuando na vida, no ministério do Senhor Jesus Cristo, no início da igreja primitiva e até os nossos dias, né? E só cessará quando Jesus tirar a sua igreja aqui da terra. O nosso texto bíblico em classe está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo do 21 ao 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Eu não vou ler, para o nosso vídeo não ficar extenso, mas você pega a sua lição. É interessante você ler o capítulo inteiro, tanto de Lucas como de Atos, para ter uma visão mais completa, mais panorâmica, né? Na verdade, é interessante ler tanto o Evangelho quanto o livro histórico de Atos, né? Mas vamos trazer o resumo da nossa lição aqui para nosso vídeo não ficar muito extenso. Então, nós vamos pontuar que a ação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério do Senhor Jesus, contextualizando o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. A nossa lição contém ali a introdução, primeiro, segundo e terceiro tópico, né? Primeiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo atuando no ministério do Senhor Jesus Cristo, contextualizando o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas. Segundo tópico, a atuação do Espírito Santo no ministério da igreja, contextualizando ali Atos dos Apóstolos, e fechando com um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias, né? Pegando ali o exemplo da igreja primitiva. Lembrando que Lucas, o médico Lucas, no seu evangelho, ele vai tratar da atuação do Espírito Santo. A nossa lição vem bem focalizar nisso, tanto no nascimento do Senhor Jesus Cristo, na sua vida, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. Isso tudo ali focalizando ali o Evangelho e em Atos dos Apóstolos, que é um segmento do livro do Evangelho de Lucas. Atos dá segmento, onde Lucas termina, Atos começa, né, com Jesus subindo ao céu e os discípulos voltando para Jerusalém, aguardando a promessa do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo viria sobre eles. Então, é uma continuação
o livro de Atos dos Apóstolos, né? O Atos do Espírito Santo, o Espírito Santo atuando ali poderosamente na vida dos apóstolos, no início da igreja primitiva, ali atuando na vida dos apóstolos e daqueles que iam se convertendo ao cristianismo. A nossa introdução pontua que Atos e Lucas são 2 volumes, né, que nós já falamos, era apenas um volume, e foi escrito por Lucas. Lucas era médico, está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, um companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens, em muitas das suas viagens, e foi também o autor do Evangelho, que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos. Lucas, que não era judeu. Lucas foi o único autor humano não judeu que escreveu um livro da Bíblia, né? Um livro inspirado. Lucas era um gentio de Antioquia da Síria, né? Não era judeu, o irmão Lucas. Então ele vem focalizar, contextualizar a atuação do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus Cristo e também ali no início da igreja primitiva. Lucas apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Salvador divino. O Salvador divino, né? Quando ele apresenta, diferentemente de Mateus, que Mateus registra logo no início do seu evangelho, a genealogia do Senhor Jesus Cristo, descendo, levando até Abraão, né? Dizendo que Jesus, mostrando que Jesus era filho da promessa, focalizando ali Abraão, Davi, que Jesus era o descendente de Davi, que os judeus esperavam. Já Lucas vem trazer, ele leva a genealogia do Senhor Jesus até Adão, mostrando que Jesus não simplesmente veio para os judeus, mas para todos quantos o aceitarem. Jesus morreu por todos, como está lá registrado em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, amou a humanidade de uma maneira tão grande, de um amor tão lindo, tão perfeito, que deu seu Filho por amor de todos aqueles que aceitam-o como Salvador. Jesus morreu por todos. Infelizmente nem todos o recebem, mas Jesus morreu por todos. Então, esta atuação do Espírito Santo na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas registra os fatos acerca da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho que leva o seu nome, né? O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, focalizando ali a ação do Espírito Santo recebida na vida do precursor do Senhor Jesus Cristo, né? João Batista que era cheio do poder do Espírito Santo, falava, pregava ali com autoridade, sem meias palavras, dizia a verdade, o que tinha que ser dito mesmo, gostasse o povo ou não. João Batista falava na autoridade do Espírito Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo, seus pais também foram usados pelo Espírito Santo, Isabel e Zacarias, na concepção virginal também de Maria, o Espírito Santo também atuando ali, na vida também de Simeão, né, ao conhecer o Messias antes de morrer. Simeão havia recebido a promessa do Espírito Santo que ele viria o Senhor, o Messias, antes da sua morte. Também a profetisa Ana, uma anciã de 85 anos, Lucas vai registrar de 85 anos, que ficava ali no templo, era uma viúva, e também viu o Messias. Ela tinha a promessa de ver o Messias antes da sua morte, e assim se cumpriu. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo poderosamente atuando na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo ao longo do seu ministério terreno, e dando continuidade na igreja, e está até os nossos dias, para a glória de Deus. Então o Espírito Santo e o batismo do Senhor Jesus Cristo. Lucas registra que ao descrever o batismo do Senhor Jesus no Jordão, ele informa que estando o Senhor Jesus orando, o céu se abriu. O céu se abriu e desceu. O Espírito Santo manifestou-se ali em forma de pomba, e Deus falando: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho o prazer. Então nesse episódio aqui nós vemos a Trindade, né? Jesus ali como filho do homem, como homem, como humano, o Espírito Santo
em forma corpórea de uma pomba, e Deus Pai falando para todos ouvir ali: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, né? Então a atuação da Trindade ali no batismo do Senhor Jesus manifestando-se, né? E Deus dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que eu identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas também apontou que servia como sinal para que João confirmasse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi conduzido para o deserto, onde passou 40 dias, ali 40 noites, sendo tentado pelo diabo. E também Jesus venceu todas as investidas do diabo pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra, né? A palavra de Deus, que é nosso manual de instrução, nosso manual de conduta, de fé, de prática, de regra, é a palavra de Deus. E foi com a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, que Jesus venceu as investidas do inimigo, né? Isso nos dá um exemplo de que necessitamos conhecer a palavra de Deus e praticar e exercitar o que ela nos ensina. A vitória do Senhor Jesus sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Jesus venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou para a Galiléia. No tempo ali do Senhor Jesus, o território palestino era dividido em 4 estados. A Galiléia, onde Jesus desenvolveu a maioria do seu ministério, e tinha o território samaritano mais ao meio, e um pouco mais abaixo o território da Judéia, onde ficava ali Jerusalém, o templo, né, a cidade de Jerusalém, o templo, o centro religioso de Israel ficava ali em Jerusalém. E era ali que ficava a elite farisaica, né, os escribas, os judeus, os saduceus, os fariseus, os saduceus, que perseguiam muito o Senhor Jesus. Aí Jesus descia mais para a Judéia, principalmente em épocas de festas, onde o Senhor aproveitava ali o encontro da multidão que ia para as festas religiosas, e o Senhor aproveitava ali no templo para pregar. Mas fora disso, Jesus evitava descer para a Judéia por causa da perseguição dos fariseus e dos saduceus, tentando prender e matar o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, depois do batismo, ele dirigiu ali para a Galiléia, conduzido também pelo Espírito Santo, e após ministrar em alguns lugares, ele se dirigiu ali para Nazaré. Está em Lucas 4, 15 a 16. Na sinagoga, Jesus abriu o rolo do profeta Isaías e leu a passagem, Isaías 61, 1 e 2, que diz: o Espírito Santo está sobre mim, o qual me ungiu para pregar, para anunciar, para dar vista a cegos. Então, Jesus leu aquela passagem ali, deixou todos pasmados, perplexos, quando Jesus disse: hoje se cumpriu em mim esta profecia, a ponto daquele povo dizer: esse não é o filho de José, não é esse que nós conhecemos, não é filho do carpinteiro, tal. E tentaram jogar Jesus de um precipício, e Jesus conseguiu sair, e a partir dali Jesus foi pregar em outros lugares, mas sempre o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus. E aqui nós vemos Jesus dizendo que, quando ele diz: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, ou seja, o próprio Jesus precisou do Espírito Santo para realizar as obras que Deus havia lhe determinado que eu fizesse. Jesus fez na unção, no poder do Espírito Santo. Um exemplo claro para nós, que temos que buscar o Espírito Santo, viver no Espírito Santo, revestido do poder do Espírito Santo para realizar as obras do Senhor. Então, crente que não gosta de orar, crente que não gosta de ler a Bíblia, crente que não gosta de meditar, crente que não gosta, enfim, de ter uma vida santa, de intimidade com Deus, fica difícil, né? Porque o próprio Jesus nos deu o exemplo. Jesus foi revestido de poder. Sempre que Jesus tinha oportunidade, se retirava para orar.
Quando ele subiu ao céu, ele disse, antes dele subir ao céu, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O próprio Jesus instruiu eles a ficarem para serem revestidos de poder. Então, não dá para evangelizar, para ser cristão sem o poder do Espírito Santo. Sem isto, seremos sempre raquíticos, sem dar fruto, sem produzir, anêmicos espiritualmente, né? Então, crente sem o Espírito Santo é complicado, né? Então, Jesus nos deu o exemplo que é necessário revestimento de poder, né? A vivência e a vencida a tentação no deserto, né? O nosso Senhor Jesus foi para Galileia e tal. Isso aqui a gente já pontuou, né? Então, todo o ministério do Senhor Jesus ali foi revestido no poder do Espírito Santo, né? Nosso segundo tópico vai falar sobre, já contextualizando aqui o livro escrito também por Lucas, e Jesus aqui já havia subido ao céu, e os discípulos ficaram em Jerusalém aguardando a promessa que o Senhor Jesus havia determinado, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, ao concluir o Evangelho, né, o Evangelho que leva seu nome, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos, seus apóstolos, a ficarem em Jerusalém. Está lá em Lucas 24:49, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor Lucas ratifica e confirma que o derramamento do Espírito Santo terá a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Jesus diz lá, Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que vai vir sobre vocês, para seres minha testemunha. Primeiro é necessário revestimento de poder para ser testemunhas. Aí tanto em Jerusalém, onde eles estavam, na Judéia, a região, Samaria, até os confins da terra. E tem nos alcançado para a glória de Deus, né? Então, o próprio Jesus determinou que eles ficassem até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo, né? O autor Lucas ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos, né? Em Atos 1:8, como nós já falamos, relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém depois que Jesus subiu ao céu, e em oração aguardaram esse revestimento de poder. Atos também vai registrar a ação do Espírito Santo na inauguração da igreja como agência de Deus, né? Tratando da continuação da obra que Jesus havia realizado, né? E agora por meio dos seus discípulos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Então, o início da igreja primitiva ali, o Espírito Santo atuou poderosamente, dando autoridade aos discípulos. Eles eram presos, chicoteados, e lá mesmo nas prisões pregavam na autoridade do Espírito Santo, a alma se convertia. Quando saía, se se esconder não, eles voltavam para o templo para pregar, e mais o Senhor ia salvando e acrescentando à igreja, mesmo em meio às perseguições. O batismo no Espírito Santo remota a Joel, capítulo 2, versículo 28, quando diz que todos seriam, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Cristo ratificou, confirmou que sendo a promessa do Pai, que esta era a promessa do Pai, o cumprimento se deu no dia de Pentecoste, Atos 2, capítulo 1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento da descida do Espírito Santo, como som, como de um vento, línguas repartidas como de fogo. Desses fenômenos, somente falar em línguas se repetiria nos demais registros em Atos, né? O falar em línguas dos anjos, línguas estranhas, como dizemos, né? Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo, e muitas maravilhas e sinais eram operados através dos apóstolos ali, pelo poder do Espírito Santo na vida destes. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão.
Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Ou seja, não vá antes de ser revestido, porque não vai surtir efeito. Porque quem convence o homem do pecado, do seu estado pecaminoso, de que ele está distante de Deus, afastado de Deus, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, até para a gente orar, é o Espírito Santo que nos ajuda. A expansão da igreja primitiva. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez, com ousadia, na autoridade do Espírito Santo, e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Pedro e João chegaram ali em Jerusalém, no templo, e havia um coxo, um homem coxo de nascença, e estendeu a mão pedindo a Pedro e João esmolas. Pedro e João fixaram os olhos nele e disseram, não temos nem prata, nem ouro, mas tudo que temos te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e entrou no templo, glorificando e dando glória a Deus, e deixaram todos pasmados, Pedro pregando ali na autoridade, depois de ser revestido de poder, na autoridade do Espírito Santo, quase 5.000 almas se converteram, e muitos foram se chegando e aceitando ao Senhor Jesus Cristo, tanto judeus como gentios. Cornélio também, Filipe foi o evangelista, foi um dos 7 diáconos escolhidos ali pelos apóstolos. E depois, Atos 8, ali isso está em Atos 8, depois da morte de Estevão, ali com o consentimento de Paulo, Paulo ainda não havia tido aquele encontro com Jesus. Após a morte de Estevão, Atos capítulo 8 vai registrar que alguns foram enterrar Estevão, e intensificou uma grande perseguição em Jerusalém contra os cristãos, E aí eles saíram dispersos, correndo, fugindo, para não serem presos nem mortos, com exceção dos apóstolos, Os apóstolos principais ficaram em Jerusalém. E Filipe desceu para Samaria e pregou ali em Samaria, na autoridade do Espírito Santo, revestido de poder. E muitos samaritanos creram, receberam a palavra. Depois Pedro e João desceram para lá para impor as mãos, e eles receberam o batismo no Espírito Santo. E depois disso, Filipe, o próprio Espírito Santo levou Filipe para o deserto, para uma região de Gaza, onde Filipe encontrou ali com um eunuco que estava voltando de Jerusalém, tinha ido adorá-lo, e estava lendo uma passagem que falava sobre Jesus Cristo. E ele não entendia bem do que se tratava. Aí o Espírito Santo pediu que Filipe encostasse no carro e ouvisse e tal. E assim foi. Filipe sentou no carro, explicou a passagem, e aquele eunuco reconheceu ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, aceitou, foi batizado. O Espírito Santo novamente tirou Filipe e transportou para outro lugar, e aquele eunuco foi para casa glorificando a Deus e salvo. Então o Espírito Santo atuando poderosamente no início da igreja primitiva. Cornélio também, em sua casa, receberam o Evangelho pelo mover do Espírito Santo, Atos 10. Pedro estava ali em Jope, teve a visão de um lençol que descia do céu, com vários animais, e a voz do Espírito de Deus mandou que ele comesse. Ele falou, jamais, Senhor, comerei coisa imunda. Aí Deus disse que não diga que é imundo aquilo que Deus santificou, relacionado aos gentios. Então, o Espírito Santo atuando poderosamente ali no crescimento da igreja primitiva. O apóstolo Paulo também pregou, evangelizou, plantou igreja, instituiu um ministério revestido no poder do Espírito Santo, e alvoroçou o mundo, e milhares de almas foram salvas. E este evangelho chegou até nós, e nós estamos na incumbência também de levar a outros. Tudo pelo poder, na unção do Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus nada disto aconteceria. Jesus disse que iria para o céu e enviaria outro, o Espírito Consolador, o Espírito do Pai, que testificaria dele, que não nos deixaria sozinho, não nos deixaria órfão. E o Espírito Santo está conosco, permanece conosco, até o dia em que Jesus nos tirar desta terra e nos levar para o céu. E fechando aqui a nossa lição, o terceiro tópico vai falando de um modelo pentecostal
para a igreja nos nossos dias, né? Pedro ensina que essa promessa está em vigor para os nossos dias, né? A promessa do derramamento do Espírito Santo. Em todas as épocas, a experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, a manifestação das línguas pode ocorrer no momento da pessoa aceitar Jesus, né? Da regeneração, quando a pessoa se torna nova criatura, quando aceita Jesus, ou posteriormente, né? Depois, mais tarde, o Espírito Santo pode batizar. A diferença aqui é o seguinte: quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar já em nós. Essa é a chamada a regeneração, o novo nascimento, né? Nascemos de novo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, né? Porque só o próprio Espírito Santo é quem nos convence de que necessitamos do perdão de Deus, do perdão do Senhor Jesus, né? O próprio Espírito Santo nos convence. Muitos é batizado neste momento no Espírito Santo e outros não são batizados. E tem cristãos que têm 5, 10, 15, 20 anos, 30, que ainda não foi batizado no Espírito Santo. Mas por quê? Porque não busca. Porque é uma promessa do Senhor Jesus, que seria batizado no Espírito Santo. Ele próprio disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi glorificado, os discípulos estavam reunidos, e Jesus chegou ali onde ele estava reunido, Jesus apareceu e disse: recebei. Jesus soprou sobre ele, o Espírito Santo disse: recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar nele. Naquele momento eles passaram a ser novas criaturas, regenerados, né? Mas não haviam sido batizados ainda no Espírito Santo. Isso aconteceu lá no dia de Pentecoste. Então tem cristão que tem muitos anos que aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. Mas é preciso buscar. Primeiro, o Espírito Santo quer batizar todos, mas é preciso buscar, né? Desejar. Primeiro é preciso desejar e buscar. Orar, consagrar, ter propósito nesse sentido e desejar ardentemente ser revestido de poder. Ser revestido de poder. Enquanto não tivermos dentro de nós esse desejo, essa vontade e buscarmos incessantemente, não seremos batizados, mas o Espírito Santo quer nos batizar. Ok? Então, se buscar, o Espírito Santo batiza, com coração sincero, com coração contrito, buscando mesmo, o Espírito Santo batiza, porque ele quer nos batizar. Então, a regeneração é quando aceitamos a Jesus, né? E passamos a recebemos o Espírito Santo aí. Mas pode não ser batizado nesse momento, mas o batismo vem consequentemente, né? Depois vem o batismo no Espírito Santo, quando buscamos, novamente pontuando, né? Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo, né? Isso aí que eu já pontuei, está lá em João capítulo 20, versículo 22. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo no momento da conversão, né? Da regeneração, do novo nascimento. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento, né? Como já pontuei, significando que o recebimento do poder do espiritual significa o recebimento do poder espiritual para realizar a obra de expansão do Evangelho. Quando Jesus disse novamente, Atos capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberei poder do Espírito Santo para seres minha testemunha, né? Tanto em Jerusalém, Samaria até os confins da terra, Judeia até os confins da terra. Ok? Para expansão, pregar o Evangelho, né? O Espírito Santo nos ajuda para vivermos uma vida vitoriosa em Cristo, para termos uma vida de santidade, né? Mais adoração, mais profundidade, mais intimidade. E em vista disso, exemplos dos primeiros cristãos, né? A igreja, exemplo dos primeiros cristãos, da igreja primitiva, que era revestida ali de poder. A igreja atual também é necessária ela buscar essa intimidade, né? Esse crescimento espiritual, essa intimidade, esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, porque está acessível a todos nós. As línguas como evidência inicial, né, do batismo no Espírito Santo. A palavra glossolalia
né, que tem origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais, né? 1 Coríntios, capítulo 13, 1. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas. Atos 10, 46. Os irmãos em Éfeso falaram em línguas. Então aqui é manifestação do batismo no Espírito Santo, né? O falar em línguas. Em Samaria e na vida do apóstolo Paulo, as línguas estão ali atuantes, né? O poder do Espírito Santo é atuante ali na vida, no ministério daqueles homens de Deus, né? Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo vier buscar a sua igreja. Quando Cristo vier nos buscar, né? Como está lá em 1 Coríntios 14, 39. Procurai com zelo profetizar e não proibais falar as línguas. Procurai com zelo os melhores dons. E Paulo dá um foco ali no dom de profetizar também, né? Então, a vida do cristão tem que estar revestida no poder do Espírito Santo. E finalizando aqui, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, né? A expressão do meu Espírito derramarei sobre todos aponta para o início da dispensação do Espírito Santo e mostra que a efusão será contínua até o grande dia glorioso do Senhor Jesus Cristo. A plenitude abrange o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e as manifestações espirituais, como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. O Espírito Santo permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia nos ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Então esse é o resumo dessa nossa 11ª lição, né? Contextualizando ali a atuação do Espírito Santo na vida e ministério do Senhor Jesus Cristo e no início da igreja primitiva, e um modelo para nós, para a nossa igreja atual, né? Para possamos viver também, pregar, evangelizar e manter uma vida santa, sempre revestida no poder do Espírito Santo, ok? Esse é o resumo dessa nossa lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a ter mais intimidade e comunhão com o seu Santo Espírito, né? Para evangelizarmos, continuarmos crescendo, avançando, porque a igreja do Senhor não é para recuar, não é para estagnar, é para guerrear e prevalecer em nome do Senhor Jesus, na unção e no poder do seu Santo Espírito. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.